Pessoal, o vídeo de hoje é sobre este produto aqui, o amplificador DAC A80 da IMA. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não vi, realmente eu procurei bastante vídeo nacional, vídeo brasileiro, falando sobre esse produto e eu não achei, tá? Então eu achei melhor a gente fazer um videozinho em cima do que eu estou vivenciando com esse produto. Bom, primeiramente esse produto aqui ele é chinês, é um produto que eu comprei aqui no AliExpress. Ele diz aqui, Hi-Fi Never End. É um produto muito legal, não vou fazer unboxing porque eu já fiz o unboxing dele, tá? Mas eu vou mostrar ele para vocês na íntegra aqui. Eu quero mostrar e falar um pouquinho deles para vocês. Vou até desconectar aqui. Este aqui é o amplificador da IMA. Pequenininho, menos de um palmo, estreitinho, leve, mas muito robusto. Esse aqui é um amplificador classe D. É um amplificador que promete entregar qualidade sonora com baixo custo e principalmente com baixas distorções, né? Aqui a gente tem as entradas, não consigo mostrar para vocês, são as entradas que ele possui. Ele tem as entradas TRS, que são essas duas entradas aqui. Ele tem uma entrada mini USB, USB-C, né? Desculpa. Ele tem essa anteninha para Bluetooth, ele tem entrada ótica, ele tem entrada RCA e ele tem entrada coaxial. Ele tem um trigger. O trigger acho que todo mundo sabe, se não sabe, o trigger serve para ligar outros componentes. Ele tem aqui uma saída auxiliar, que a gente pode ligar em outros componentes. Entrada de força e as saídas analógicas, que são as saídas de som, né? Que a gente já está acostumado. Pino banana. Bom, eu acabei de colocar ele para funcionar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos acessórios que acompanham esse produto. Essa versão que eu estou testando aqui não é a versão mais moderna, não é a versão mais nova, é uma versão um pouco mais antiga. Acompanha este controle remoto que vem sem pilha, que eu ainda não usei. Acompanha um cabo USB e USB-C. Dá para tirar aqui, ó, fazer ele virar USB-C e USB. Bem legal esse cabinho. Acompanha um pendrive de 8 GB. Eu não sei o que tem aqui dentro ainda, mas deve ter algum software, alguma coisa. Não faço ideia do que tem aqui dentro. E um cabo ótico. E acompanha um manualzinho. Bom, o que diz o manual aqui? Ele tem 2.0 e 2.1 canais amplificados, Bluetooth 5.1. Ele vai explicar aqui a parte da frente e a parte de trás aqui do nosso produto, né? O que eu acabei de explicar para vocês. Vai falar um pouquinho sobre o controle remoto e um pouquinho sobre a tela, como que ela funciona. Tem esse VUzinho aqui, maior bonitinho e tal. É bem legal. Aí depois tem as funcionalidades, os manuais, eu vou mostrar aqui na prática para vocês. As entradas, tudo certinho, tudo bonitinho. Os ajustes de som são bem simples. Bass e treble só, mais nada. Ou seja, agudo e grave, nada mais do que isso. Aí tem aqui algumas opções, alguns passos das operações aqui. O manual está tudo em inglês, tá, pessoal? Bem tranquilo também, não tem problema nenhum. Bem intuitivo, tem bastante foto. Aí tem operando com o computador. Acho que é aqui que deve ter o software dentro do pendrive. E é isso. Depois aqui atrás a gente vai ter mais informações sobre o software. E mais nada. Aí depois tem um QR Codezinho aqui, que acredito que deve ser para ver mais alguma coisa referente ao produto. Mas, sem mais delongas, vamos aqui direto para o produto.
Bom, pessoal, a gente está aqui na oficininha, né? Eu montei o kitzinho aqui mais ou menos. Eu vou montar para vocês, então, as ligações. Ele vem com essa fonte de energia aqui, ó. Ele vem com essa fontezinha, parece fonte de computador. Vamos ligar aqui, ó, na entrada de energia. Ligar ele na tomada. Vamos ligar a telinha só para vocês verem aqui como é que é a carinha dele ligando. 2 fiozinhos, que é a configuraçãozinha que eu mais gostei. E aqui a gente tem algumas funções, né? A gente aperta esse botão e a gente tem as entradas. Aqui o controle que eu falei para vocês, de grave e agudo. Aí tem que esperar um pouquinho para ele sair da tela, ele não vai sair sozinho. Isso é uma coisa chata, porque é bem mais legal quando a gente consegue mudar de tela sozinho. Aqui a gente tem que esperar ele sair. A gente aperta de novo. A gente tem aqui iluminação. Botei no 100%, mas dá para diminuir aqui a iluminação. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ele voltar. Como ele volta sozinho. E tem que ter aqui, tem 3 estilos de tela. A versão mais moderna tem 4, tá, gente? Essa versão que eu comprei aqui é uma versão ainda um pouco mais antiga. Então tem um modelo a menos de tela. E aqui as entradas. Então tem entrada RCA, TRS, coaxial, óptica, USB e Bluetooth. Beleza? Bom, gente, é bem simples assim a operação do aparelho. Não tem nada demais. É uma questão assim bem simplista, bem simplificada, mas que entrega muito. E eu posso dizer para vocês que eu estou testando aqui nas minhas caixinhas de som de teste, que entrega muito. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessas caixinhas também. Mas vamos lá, vamos ligar ele, né? Vamos fazer ele fazer um sonzinho. Não é nada demais, porque vocês vão ouvir aí pelo alto-falante de vocês, então talvez eu não consiga entregar tudo que ele mostrar tudo que ele entrega. Mas vamos tentar. Bom, pessoal, falando um pouquinho das caixas de som agora, que estão aqui tocando no nosso amplificador. Eu acho que bacana a gente falar um pouquinho delas. Essas caixas eu mesmo construí aqui, elas são construídas com madeira Muracatiara, essa madeira que vocês estão vendo aqui, tá? Então é 100% madeira, não é MDF nem nada. A caixa é toda construída nessa madeira, é uma madeira bem densa, madeira muito boa para usar em caixa de som. É uma madeira que é considerada uma madeira forte, rígida, não empena muito, é uma madeira usada muito para beiral de casa, para fazer tabeira, é uma madeira muito boa. Essa é a Muracatiara rajada, tá? Essa tá sem tratamento, tá? A madeira tá crua, não tem nada aqui na madeira, só madeira mesmo. Nós pegamos essas placas de madeira, eu peguei essas placas de madeira, na verdade, e construí a nossa caixinha. Essa aqui foi a caixinha que eu construí. Então, essa caixinha aqui, ela é 100% madeira, tanto aqui atrás, toda madeira, toda rígida. Ela está tratada. Essa madeira aqui, a primeira coisa que eu fiz foi cortar ela, né? A gente cortou ela para transformar ela numa caixa. Então, eu fiz primeiro essa parte aqui da caixa. Deixa eu virar aqui mais perto para vocês verem. Deixa eu ficar melhor. Isso. Então, primeiro eu fiz essa parte aqui da caixa, a gente cortou tudo aqui em meia esquadria, tudo em 45 graus, para fazer os encaixes perfeitos. Vamos dar um zoom aqui para ver se a gente consegue pegar melhor. O zoom não rolou, então a gente traz mais perto, né? Então aqui, a primeira coisa que a gente fez foi cortar aqui em 45 graus, para fazer a meia esquadria, para ficar o encaixe perfeito aqui. Depois foram construídas a tampa frontal e a tampa traseira. A tampa frontal, eu fiz esses furos aqui com a serra-copo
Os 2 furos aqui foram feitos com a serra-copo. Depois eu vim com a tupia para dar acabamento. Já o furo do woofer foi feito todo na tupia, porque eu precisei fazer o rebaixo para que ele ficasse rente à madeira e para que a gente pudesse ter uma linearidade dos ímãs dos alto-falantes. Então percebam que os ímãs deles estão praticamente todos na mesma posição atrás da caixa. Isso é muito importante para uma sonoridade melhor. A função dessa caixa foi fazer caixas de referência, tá, para o meu estúdio aqui. Os pezinhos que eu coloquei nela são pezinhos que eu comprei no AliExpress, são pezinhos emborrachados para absorver vibração. Existem pezinhos mais high-end, mais hi-fi, mais etc, etc. Mas eu acredito que esses pezinhos aqui já atendem a minha necessidade. São pezinhos que custam R$9, 8 pezinhos. Valeu a pena trazer. Achei que a qualidade dele é muito boa. É um plástico, mas é um plástico bem resistente e tem esse acabamentinho cromado que ficou bem legal. Bom, depois de montar a caixa, a gente foi fazer lixa. Entrou com várias lixas nela para dar esse acabamento, para ela ficar bem lisinha. E aí a primeira coisa que a gente passou foi esse óleo de limão. Esse aqui é o Lemon Oil da Daddario. A gente usou isso aqui é muito usado para fazer a limpeza da madeira e para fazer proteção de instrumentos musicais, tá, pessoal? Esse óleo aqui ele é muito usado em instrumento musical, escala de violão, escala de guitarra, enfim. Isso aqui é muito bom mesmo. Mas não serve como proteção final. Ele é apenas um limpador e um condicionador, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, foi a primeira coisa que a gente fez, foi passar esse óleo de limão. Depois que a gente passou o óleo de limão, aí eu entrei com cera de abelha, tá? Essa aqui é a cera de abelha que eu usei. Ela é uma cera de abelha já com óleo mineral, tá? A madeira absorve bem esse produto. E aí a gente passa ele com um paninho em forma de círculo, né? E depois a gente só vem dando acabamento com a flanela. A gente vem dando polimento para dar esse toque acetinado, aveludado na peça aqui que vocês estão vendo. As peças elas são iguais, as 2 caixas são iguais, só que elas são espelhadas. Então, na caixa da esquerda, o tweeter fica do lado esquerdo e na caixa da direita, o tweeter fica do lado direito. Então, elas são espelhadas, tá? Para fazer isso é bem tranquilo, a gente simplesmente prendeu as 2 peças frontais aqui no sargento, colocou uma de costas para outra e fez o furo com uma serra-copo. Não tem muito segredo não, tá? Eu não filmei todo o processo. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar a montagem da nossa caixa Hi-Fi. É uma caixa para uso residencial, então eu já cortei as madeiras. Tá? Essa madeira aqui é a chamada Muiracatiara, uma madeira muito dura, muito densa, excelente para fazer caixa de som, porque ela realmente é uma madeira muito densa, então ela vibra pouco, tá? Então essa é uma vantagem da Muiracatiara. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o que a gente chama de meia esquadria, que nada mais é do que cortar a madeira aqui, ó, em 45 graus, fazer esse chanfro aqui, pra gente encaixar uma na outra. Vocês estão vendo que tá preto aqui, ó. Isso aqui foi porque a madeira é muito dura, a serra estava muito ruim e a gente teve que usar uma velocidade bem grande para cortar. Agora eu tô lixando para deixar com esse aspecto aqui um pouco mais claro e também para ficar mais lisa, porque a serra, olha como ela deixou a madeira, ó. Ela lascou toda a madeira, ela deixou toda áspera, então eu tenho que arrumar isso agora, tá? Tem madeira que ainda não está cortada, que isso aqui é tampo a gente não vai cortar, e essas são as laterais, tá? Então, o que eu estou fazendo? Prendo a madeira aqui na morsa, venho com uma lixa fina, essa aqui é uma lixa 180, aqui ó, da Norton, marca que eu gosto muito inclusive, para poder fazer o lixamento e deixar a madeira mais bonita e com um aspecto visual melhor. Tá? Porque é uma caixa de aparência, então não dá pra ficar feia, né? Tem que ficar bem bonitinha. Aqui eu já lixei, tá bem lisinha. Agora a gente tá dando acabamento aqui atrás. Tá vendo que já tá toda desbeiçada aqui. E também nas laterais.
E vamos que vamos. Eu vou mostrando para vocês passo a passo, tá? Esse é o primeiro passo. Comprar madeira, cortar madeira e fazer minha esquadria. Eu não tinha ferramenta para fazer isso, tá, pessoal? Eu não filmei todo o processo, tá? De montagem da caixinha. Eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Mas porque a gente estava numa montagem aqui, eu nunca tinha feito essa caixinha. Um amigo meu que me ajudou também nunca tinha feito, então a gente ficou numa quebração de cabeça aqui danada para poder montar ela e deixar ela bonita. Vi um monte de vídeo no YouTube para ver como é que faz. E aí a gente conseguiu fazer e eu achei que o acabamento e o resultado final foi muito bom. Inclusive, dentro da caixa era toda forrada. Eu coloquei os quebra-cantos, vou mostrar para vocês o quebra-canto que eu coloquei. Tem gente que vai falar que quebra-canto é inútil, mas eu coloquei até para servir como reforço aqui para os cantos. Depois eu coloquei eu vou mostrar também para vocês agora, aquele cobertor de pobre, né? Eu colei ele todo aqui. Eu achei um que é autocolante, muito bom, usa automotivo. E eu coloquei depois lã de pet, que eu também vou mostrar para vocês. O mid-range está num case separado, tá? Eu não posso deixar o mid-range no mesmo espaço que o woofer, porque pode dar interferência e vai ficar ruim o som. Então o que eu fiz? Eu construí na impressora 3D um casezinho para ele, redondinho, como se fosse um copinho mesmo, para colocar atrás do mid-range. E aí coloquei bastante lã de pet lá dentro também, para ele ganhar espaço, ganhar profundidade e se ficar protegido das vibrações sonoras do woofer. Bom, deixa eu pegar lá as peças que eu quero mostrar para vocês e já volto. Vamos lá. Então essa é a manta que eu usei para colar na caixa na parte interna. Ela é autocolante, ela é dupla face, tá vendo? A gente tira aqui e tem uma cola. Muito boa, ela é bem macia, ela não é tão grossa, mas ela funciona muito bem para amortecimento e redução de ruído. Enfim, ela funciona muito bem como isolamento acústico dentro da caixa, tá? Funciona até melhor do que eu imaginava, inclusive. Eu usei muito no meu carro para tirar barulho de dentro do carro, sobrou e aí eu acabei usando para fazer a forração das caixas. Vocês vão perceber que aqui é um pouquinho de sobra de tudo, tá? Mas é assim que funciona. O óleo de limão é para usar nas minhas guitarras, a cera de abelha eu comprei para as caixinhas, a isolação acústica ali, a primeira camada sobrou do meu carro. Isso aqui é o EVA, que a gente usa também autocolante, antes do alto-falante. Então, entre o alto-falante e a madeira, a gente sempre usa essa espuminha de EVA para reduzir vibração também. Principalmente reduzir vibração e também para não entrar ar, porque essa é uma caixa selada, não tem duto, né? Então, o que eu quero? Eu quero ela o mais selada possível, o mais estanque possível. Então, foi feito toda essa vedação aqui com EVA também. Deixa eu botar para cá, depois eu arrumo isso. Vou mostrar para vocês agora a lã de pet. Essa lã de pet aqui eu comprei no Mercado Livre. É isso aqui, ó. Ela é uma espuma. Deixa eu abrir um pedacinho. Ela parece muito com lã de rocha. Mas qual é a vantagem da lã de pet frente à lã de rocha? Primeiro, eu posso manipular ela que eu não vou ficar pinicando. Então, ela pode ser manipulada sem EPI, sem nada de mais, além do convencional, né? Além da gente mesmo utilizando. Ela tem uma densidade muito boa, então ela protege muito bem. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver aqui um pouquinho mais dela aqui, ó. Lã de pet e tal. Ela é reciclável, então ela é reciclada, ela é feita de PET, ela é feita de garrafa PET, então é material ecológico. Ela tem uma absorção muito boa de ondas que a gente não quer, ondas indesejáveis aqui dentro da caixa. Ela vai conseguir gerar o aumento de volume que a gente quer, porque assim a caixa é pequena,
Para a gente poder compensar isso, a gente põe muita forração dentro para o alto-falante enxergar que a caixa é maior do que ela é. Ou seja, ela cumpre o que precisa, tá? A lã de PET eu escolhi porque é mais fácil de utilizar do que ela de rocha. E ela de rocha também tem um inconveniente que ela fica soltando pozinho que pode entrar no alto-falante e com o tempo vai estragando o alto-falante. A lã de PET não faz isso. Qual que é a grande desvantagem da lã de PET então? Ela não pode ser usada em ambientes que podem pegar fogo porque ela é inflamável, ela propaga chama, ela não é um produto como a lã de rocha que não pega fogo. Essa aqui infelizmente pega fogo. Essa é a única desvantagem dela. Vou mostrar para vocês agora o quebra-canto e o silicone que eu usei para fazer a vedação dessa caixa para ela ficar estanque. Esse aqui é o quebra-canto, na verdade é uma cantoneira, tá? Isso aqui é de pinos, que eu comprei na madeireira, paguei R$10 em 3 metros, muito barato. Ele já vem nesse formato aqui, caneladinho, tá vendo? O formato dele é propício para colocar dentro da caixa. E a parte de trás dele é assim e me serviu para fazer o reforço também da caixa. Bom que já fiz os reforços nos cantos com isso aqui. Foi bem legal porque facilitou muito a minha vida e eu achei que reforçou bem a caixa, deixou a caixa mais robusta do que ela já era. E depois, para fazer todas as vedações, eu usei o Dirco, tá? O Dirco é um silicone de alta temperatura, um silicone muito bom, aliás, o melhor silicone que tem no mercado, e eu usei ele para fazer a vedação interna toda da caixa. Então, todas as quinas, cantos tem Dirco para proteger e para evitar que vazasse ar de dentro da caixa. Funciona muito bem, eu me surpreendi inclusive com como ele reage, como ele funciona bem dentro da caixa e como ele proporcionou para a gente uma vedação mesmo na caixa de ar. Ficou muito bom, inclusive recomendo muito, quem for fazer caixa, passa Dirco nas juntas, que é muito bom. E eu vou mostrar para vocês agora a cola que eu usei. Essa aqui foi a cola que eu usei para fazer a caixa, tá? É a cola Titibond, é a Ultimate 3, cola para madeira. Muito boa cola, funcionou super bem. Cola muito bem e não é tão rápida a secagem, o que é bom porque dá pra gente manusear bem a madeira enquanto ela tá secando. Vale a pena. É um pouquinho cara, mas vale muito, muito a pena. Muito boa cola. O que mais que eu ia mostrar pra vocês? Já mostrei como deu o acabamento, já mostrei como é que foi feito a caixa. Pena que eu não tenho os vídeos da fabricação dela. Vou falar um pouquinho dos alto-falantes que estão aqui. Não sei se eu já falei. Se eu já falei, eu corto o vídeo. Esses são os alto-falantes que estão na caixa. São os alto-falantes da Morel. É a linha Máximo Ultra 603 MK2. Esses alto-falantes aqui são de 6,5 polegadas. É um kit de 3 vias, passivo, como vocês estão vendo aqui. É um woofer, um tweeter e um mid-range e o seu crossover. Tá? Esse kit aqui é um kit muito bom. E como eu falei para vocês desde o início, tudo aqui meio que foi adaptado. Todo mundo fala que não pode colocar alto-falante de carro em caixa e eu quis fazer uma caixa de referência com alto-falante automotivo. Esses alto-falantes aqui são automotivos. Não sei se todo mundo conhece a marca Morel, é uma marca israelense. Esses alto-falantes são feitos em Israel. A potência deles é de 180 watts, tá? Ou 180 watts de transiente, potência máxima, né? E 100 watts RMS, tá? Temos aqui ele fala bastante coisa aqui, ó. O mídio tem um duplo ímã de neodímio. O tweeter tem um ímã de neodímio. O alto-falante, o woofer, tem um ímã de terra rara. Aí a gente tem aqui o diâmetro do voice coil, né, que é o diâmetro da bobina do woofer 25 mm, do mid-range 20 mm e do tweeter 25 mm. Aí a profundidade de montagem deles, aí a frequência vai de 50, resposta em frequência, né, de 50 Hz a 20.000 Hz. O voice coil é de cobre, 100% cobre.
a impedância nominal são 4 ohms e a sensibilidade é de 90.5 dB. Um kit muito bom, tá? É o kit de entrada da Morel, não é o kit mais top, é o kit de entrada deles, mas vale muito a pena. Esse kit aqui estava no meu carro, e aí o que eu fiz? Eu decidi tirar porque eu ia vender... Opa, caiu aqui. Eu decidi tirar porque eu ia vender esse carro, e aí eu tirei todo o kit da Morel para fazer a venda do veículo, né? E esse kit estava sobrando aqui no meu estoque, falei assim, bom, tá sobrando, vamos fazer alguma coisa com isso. E eu precisava fazer umas caixas de referência, eu falei assim, é agora. Vamos juntar a vontade de fazer um negócio diferente, que todo mundo fala que não funciona, que todo mundo fala que não dá certo, numa caixinha que eu mesmo vou construir. E foi o que eu fiz, eu construí a caixinha, coloquei os alto-falantes aqui, coloquei o kitzinho aqui da Morel, montei lá dentro o crossover, fiz uma saidinha aqui de alumínio atrás, montei aqui para o pino banana, comprei os pinozinhos banana no Mercado Livre, fiz o cabo, peguei um cabo aqui, vou até desligar aqui o nosso amplificador. Fiz um cabo com aqueles pinos banana também, né? Pininho com banho de ouro. Coloquei os cabos bem grossos aqui, são cabos bem grossos, são cabos estanhados, tá? Que a gente chama de OFC, que são cobre livre de oxigênio, né? E montei no nosso amplificadorzinho aqui da AIMA. E por que eu escolhi esse amplificador? Bom, eu falei para vocês que os alto-falantes são de 4 ohms e não é todo amplificador no mercado que consegue atender esse casamento de impedância. Então o que eu fiz? Eu peguei os alto-falantes de 4 ohms, procurei um amplificador que tivesse esse casamento de impedância de 4 ohms também. Encontrei esse cara, encontrei um outro que é da SMSL, só que eu achei esse aqui mais interessante. Eu gostei mais desse aqui do que do outro, em análise técnicas mesmo, e optei por usar esse amplificadorzinho, e não estou arrependido, ficou muito bom, bom mesmo. Como eu não tinha visto nenhum vídeo no canal, aqui no YouTube nacional, eu vi muito vídeo estrangeiro falando sobre esse produto, falei assim, bom, vamos fazer um vídeo agora falando sobre ele, né? Acho que vale a pena. E vale muito a pena a aquisição do produto, e vou falar para vocês, me surpreendeu a caixinha, utilizando alto-falantes automotivos. Todo mundo fala que não funciona, que não fica bom, que isso, que aquilo. Eu montei as caixas seladas, coloquei alto-falante nelas e ficou muito bom mesmo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, queria falar um pouquinho sobre essa jornada minha para fazer essas caixinhas aqui. Demorou aí uns 3 meses aí até ficarem prontas. Eu não tinha tempo de ficar pegando todo dia para mexer, então mexia de vez em quando. Mas funcionou, ficou bom, ficou muito bom. O resultado me surpreendeu. Tem dúvida? Se você gostou ou não gostou, comenta aqui embaixo aqui, ó, que eu vou estar ali nos comentários e eu quero ver se você gostou da empreitada, gostou do que a gente está fazendo. E se você gostou e tiver ideias também, tiver sugestões, manda. Valeu, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.